Gigantes existiram. Os ossos que a arqueologia nunca mostra relatos bíblicos e achados estranhos em cavernas. Por que certas descobertas desaparecem misteriosamente? Gigantes. Só essa palavra já desperta imagens de criaturas enormes, poderosas e misteriosas. Para muitos, são apenas seres mitológicos, frutos da imaginação ou das lendas passadas de geração em geração. Mas e se existirem mais do que mitos por trás dessas histórias? E se antigos relatos, achados arqueológicos esquecidos e registros apagados apontarem para uma realidade que a ciência convencional evita reconhecer? Em diversas culturas e religiões, a presença de gigantes é um elemento comum. A Bíblia, por exemplo, fala das Nephilim seres, descritos como gigantes na terra que existiram antes e depois do dilúvio. No livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 4, encontramos o seguinte trecho: naqueles dias havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, esses Nefilim seriam fruto de uniões proibidas entre seres celestiais e mulheres humanas, e sua presença teria influenciado o caos e a corrupção que culminaram no dilúvio. Mas não é apenas na tradição judaico-cristã que os gigantes aparecem. Lendas sumérias, gregas, hindus, nórdicas e indígenas de todo o mundo relatam a existência de seres colossais. Os gregos tinham os titãs, os nórdicos falavam dos jotuns, e várias tribos nativo-americanas, como os Choctaw e os Paior, contam histórias de gigantes de cabelos vermelhos que dominaram regiões inteiras. Mas se tantos povos, isolados por distâncias e culturas, relatam o mesmo tipo de criatura, seria isso apenas coincidência ou indício de algo real que foi apagado da nossa história? Existem diversos relatos históricos e arqueológicos que sugerem a existência de esqueletos gigantes. Ao longo do século XIX e início do século XX, jornais dos Estados Unidos frequentemente publicavam notícias sobre a descoberta de ossadas enormes em escavações. Em 1883, por exemplo, o jornal The New York Times relatou a descoberta de esqueletos com cerca de 3 metros de altura em um monte funerário no estado de Utah, em outras regiões, como Ohio, Nevada e Wisconsin. Arqueólogos amadores e fazendeiros relatavam encontrar crânios com o dobro do tamanho de um humano normal, mandíbulas largas e dentes incomuns. Curiosamente, muitas dessas descobertas desapareceram misteriosamente. Uma instituição que aparece com frequência nesses relatos é o Smithsonian Institute. Diversos teóricos da conspiração afirmam que a instituição teria confiscado e ocultado diversos desses esqueletos ao longo do tempo. Em 2014, uma notícia viralizou dizendo que o Smithsonian admitiu ter destruído milhares de esqueletos de gigantes no início do século XX para proteger o paradigma histórico dominante. Apesar de a notícia ser posteriormente identificada como fictícia, ela reflete a desconfiança crescente de muitos em relação às instituições científicas e acadêmicas. Outro exemplo intrigante vem do Equador. Em 1964, o padre Carlos Vaca encontrou restos de um esqueleto gigante em uma região montanhosa, com fêmures e ossos que indicavam um humanoide com mais de 7 metros de altura. Esses ossos foram exibidos em museus locais, mas com o tempo sumiram de exposição pública. Similarmente, no deserto do Atacama, no Chile, pesquisadores afirmam ter encontrado restos de esqueletos desproporcionais ao tamanho humano comum. O Egito também é palco de especulações. Dentro das pirâmides, há relatos antigos de sarcófagos imensos que não poderiam ter comportado pessoas de estatura comum. Alguns exploradores do século XIX chegaram a registrar que haviam visto esqueletos gigantes em tumbas, que mais tarde foram lacradas pelo governo egípcio. É difícil confirmar esses relatos, mas o simples fato de tantos registros apontarem para esqueletos gigantes nos leva a questionar por que isso não é ensinado nas escolas ou divulgado nos meios acadêmicos. A resposta pode estar na resistência da ciência oficial em aceitar fatos que contrariam o paradigma dominante. A teoria da evolução e a linha do tempo oficial da humanidade não tem espaço para seres humanos gigantes que viveram entre os antigos. Aceitar essa possibilidade significaria rever tudo o que sabemos sobre nossas origens. E isso não é algo simples ou desejado pelas instituições estabelecidas. Mas o que seriam esses gigantes? Mutantes? Uma espécie próxima dos humanos? Ou, como sugerem algumas vertentes religiosas,
descendentes de seres de outro plano existencial. Teorias alternativas apontam que esses gigantes seriam seres híbridos, criados por experimentação ou por cruzamento entre raças distintas. Outros acreditam que seriam remanescentes de civilizações antediluvianas extremamente avançadas, como a Atlântida. Indícios de estruturas megalíticas ao redor do mundo também alimentam essas teorias. Como povos antigos conseguiram mover e empilhar pedras de toneladas com tanta precisão? Será que estavam sozinhos? Ou contavam com a ajuda de seres mais fortes e maiores? Em locais como Baalbek, no Líbano, ou nas ruínas de Pumapunku, na Bolívia, as construções desafiam a lógica convencional. É plausível imaginar que tais estruturas foram erguidas por gigantes, ou ao menos com sua participação. Apesar da escassez de provas físicas reconhecidas oficialmente, o fascínio pelos gigantes não desaparece. Pelo contrário, cresce com o tempo. Canais de documentários, youtubers e pesquisadores independentes continuam reunindo evidências, cruzando relatos, analisando fotos antigas e visitando locais esquecidos para descobrir a verdade. Muitos acreditam que o mundo está prestes a redescobrir algo que foi propositalmente escondido. Talvez os gigantes tenham existido. Talvez seus ossos ainda estejam por aí, enterrados, esperando serem descobertos. Ou talvez nunca deixaram de existir e apenas mudaram de forma, vivendo nas sombras da história. No fim, a pergunta não é apenas se gigantes existiram. A verdadeira questão é: por que tão poucos querem que a gente saiba disso?